O Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Durante a vida de Jesus, os chefes religiosos e a multidão despreocupada não discerniram a sua verdadeira identidade. Alguns acharam que ele era um profeta, como João Batista, Elias ou Jeremias. Simplesmente um homem, quando Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Mestre fez notar que foi a iluminação divina que tornara possível a sua confissão. Paulo salienta esta verdade. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O mesmo acontece com a palavra de Deus escrita. Sem a iluminação do Espírito Santo, a nossa mente nunca poderia compreender corretamente a Bíblia, nem mesmo reconhecer nela a vontade soberana de Deus. Porque ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Segue-se que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Consequentemente, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Só com a ajuda do Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, nos podemos convencer da autoridade da Bíblia, como revelação de Deus e da sua vontade. É então que a cruz se torna o poder de Deus e nos podemos associar ao testemunho de Paulo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As Escrituras Sagradas e o Espírito Santo nunca se podem separar. O Espírito Santo é simultaneamente o autor e revelador da verdade bíblica. As Escrituras, a autoridade das Escrituras na nossa vida aumenta e diminui de acordo com o conceito que temos de inspiração. Se entendemos a Bíblia como uma simples coleção de testemunhos humanos, ou se a autoridade que lhe atribuímos depender de algum modo da maneira como ela mexe com os nossos sentimentos e emoções, solapamos a sua autoridade na nossa vida. Mas quando discernimos a voz de Deus, falando por intermédio dos escritores, por mais fracos e humanos que eles tenham sido, as Escrituras tornam-se autoridade absoluta em matéria de doutrina, admoestação, correção, instrução e justiça. O âmbito da autoridade escriturística. As contradições entre a Escritura e a ciência resultam frequentemente da especulação. Quando não conseguimos harmonizar a ciência com a Escritura, é porque temos uma compreensão imperfeita, quer da ciência, quer da revelação, mas corretamente entendida, e estão em perfeita harmonia. Toda a sabedoria humana se deve submeter à autoridade da Escritura. As verdades bíblicas são a norma pela qual todas as outras ideias devem ser provadas. Julgar a palavra de Deus por padrões humanos finitos é como tentar medir as estrelas com um metro. A Bíblia não se pode submeter a normas humanas. É superior a toda a sabedoria e literatura humana. Ao contrário de julgar a Bíblia, todos serão julgados por ela, pois é o padrão do caráter e a prova de toda a experiência e pensamento. Finalmente, as Escrituras têm autoridade até mesmo sobre os dons que procedem do Espírito Santo, incluindo o de ser guiado pelo dom da profecia ou de falar em línguas. Os dons do Espírito não substituem a Bíblia. Devem, com efeito, ser provados pela Bíblia. E se não estiverem de acordo com ela, devem ser rejeitados como não genuínos. Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Encontramos em Isaías, capítulo 8, versículo 20.